E aí, galerinha, na aula de hoje vamos tratar sobre energia potencial elétrica, campo elétrico uniforme e superfícies equipotenciais. Vamos nessa! Então, estamos aqui para a aula 2 da parte de potencial elétrico e trabalho da força elétrica e hoje nós vamos começar aqui abordando a energia potencial elétrica. Então, vamos compreender, na verdade vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero relembrar com vocês é o conceito de campo conservativo, né? Nós temos os campos de força e dentro dos campos de força, que são o meio através do qual a força é transmitida numa ação à distância, nós temos campos conservativos. Todo campo de força no qual o trabalho realizado por a ação dessa força que é transmitida pelo campo não depende da trajetória, nós chamamos de campo conservativo, campo de força conservativo. No caso da energia, ou no caso do campo elétrico, é um campo conservativo. O trabalho que eu realizo independe da trajetória. O trabalho realizado pela força elétrica ao longo desse campo, dentro desse campo, não depende da trajetória, depende só dos pontos onde eu estou pegando ali, tá certo? Então, o campo elétrico é sim um campo conservativo. Dessa maneira, o trabalho independe da trajetória, o trabalho da força elétrica, tá certo? Quando nós tratamos desse tipo específico de campo, nós podemos associar desse tipo específico de força conservativa, nós podemos associar elas à energia potencial. Então, todo campo que é conservativo, nós podemos analisar e podemos aplicar o conceito de energia potencial, tá certo? No caso da energia potencial gravitacional, que é a energia que depende da posição do sistema Terra-objeto que você está analisando, o campo gravitacional é conservativo e eu posso entender essa energia potencial como sendo a capacidade que o corpo tem ali naquele momento de transformar a energia que ele tem, que o sistema possui, em outra forma de energia, tá? É o caso aqui da energia potencial elétrica. Por que eu posso falar dela? Porque eu tenho um campo conservativo, que é o campo elétrico. Entendeu? Então vamos aqui. Vamos imaginar a seguinte situação, mas trabalhando com duas análises diferentes. A mesma coisa, né? Na verdade, só que nessa situação, vou chamar de situação 2, essa aqui é a situação 1. Aqui eu conheço a carga que está gerando o campo, né? Carga Q que está gerando o campo. Aqui eu não conheço, tá certo? Então eu pego uma carga teste, vamos imaginar que seja positiva, e coloco aqui nessa região de campo elétrico E. Essa cargazinha aqui, ó, que passa a sofrer a ação de uma força elétrica e vai deslocá-la desse ponto A até o ponto P. Espontaneamente, peguei a carga, abandonei ela aqui, ó, coloquei ela aqui com a velocidade zero. Pá. Imediatamente, se eu tenho uma carga elétrica numa região de campo elétrico, ela passa a agir sobre ela uma força elétrica, não é isso? Uma força que produz um deslocamento está realizando um trabalho para levar a carga de A até B, certo? Nós já vimos que eu posso entender energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. Posso entendê-la sim. Para que isso ocorra, para que esse deslocamento ocorra, eu tenho que ter aqui, ó, associado a ela uma energia. A mesma coisa aqui, ó. Coloquei a carga, tá certo? Com velocidade zero aqui, ó. Ela começa a ser deslocada por essa força elétrica, tá certo? Só que agora eu conheço a carga, mas é a mesma situação, né? Você tem um campo elétrico agindo sobre a carga de teste. Agora, vamos ver isso aqui, ó. Como é que eu faço para calcular essa energia potencial elétrica? É isso que eu quero compreender. Como é que eu calculo essa energia potencial elétrica? Vamos lá. Primeiro, nesse ponto, você não tem energia associada à velocidade, porque a velocidade aqui, ó,
de A, nesse ponto A, é zero. Aqui ela já vai ter uma velocidade porque está sendo deslocada até esse ponto. O que é que eu posso aplicar? O teorema do trabalho, variação da energia cinética. Tá certo? Teorema do trabalho, variação da energia cinética. Então, o trabalho de A até B é a energia cinética final, que é a energia cinética em B, menos a energia cinética em A. Lá no primeiro ano a gente estuda isso aqui. Eu sei que em A não tem energia cinética. Nesse caso, nem nesse. Então eu posso, cancelar aqui. Zero. A energia cinética em A é zero. Então, o trabalho realizado para deslocar a carga de A até B, o trabalho realizado para deslocar a carga de A até B, será apenas o valor da energia cinética em B. Agora, pessoal, vamos lá. A energia ela não pode ser criada nem destruída. Ela só é transformada de um tipo em outro, certo? E o trabalho é um desses meios de transformação, um desses meios de transferência, certo? Se você pegar a unidade de medida de energia e de trabalho, é a mesma coisa. Joule, no sistema internacional, certo? Por quê? Porque trabalho é energia. É a forma através da qual eu estou levando energia de um ponto para outro do sistema. Quando eu pego isso aqui, o trabalho de A até B, significa que eu estou pegando a energia e estou levando para B. Aqui nesse ponto B, eu transformei toda a energia que A tinha em uma outra forma de energia, que é a energia cinética. No ponto A não existia essa forma de energia, mas existia energia, porque não foi realizado trabalho. Essa forma de energia aqui foi transformada em energia cinética completamente aqui no ponto B. Portanto, essa energia que A possuía é a energia que nós chamamos de energia potencial. E ela foi transformada completamente em energia cinética. Tá certo? Aqui no ponto B. Então, pessoal, no ponto A, ele não tem energia associada à velocidade. Tem energia associada apenas à posição. Ou seja, só tem energia associada, ou melhor, só tem energia potencial. E pela conservação da energia eu consigo entender e consigo perceber que a energia que ele tinha aqui foi completamente transformada em energia cinética, como eu falei. Portanto, o valor da energia potencial elétrica de A é igual ao trabalho realizado para deslocar a carga de A até B, tá? Pela conservação da energia. Agora, eu sei como calcular isso aqui, Eu sei como calcular o trabalho de A até B. Como é que a gente faz? Vimos na aula anterior. Energia potencial em A vai ser quem? O trabalho de A até B. Quem é o trabalho de A até B? Carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Beleza? Então é dessa maneira aqui que eu calculo a energia potencial no ponto A. Agora, voltando para aquela questão do referencial, se eu pegar o referencial B como sendo referencial no infinito, esse potencial aqui é zero. Então minha energia potencial, ponto A em relação ao ponto, tomando B como ponto de referência, na verdade não é nem no infinito, é tomando ele como ponto de referência. Então a carga Q vai ser vezes VA, vai me dar energia potencial no ponto A, certinho? Agora, pessoal, vamos compreender aqui uma unidade de energia que é bastante utilizado quando a gente vai estudar a movimentação de partículas atômicas, que é o elétron-volt, tá? O elétron-volt é uma medida de energia elétrica. Na verdade, é uma medida de energia, que é mais usada aqui na parte de eletricidade, na parte do estudo atômico também. Então, como é que funciona o eletronvolt? O eletronvolt é definido como sendo o trabalho realizado para deslocar um elétron no movimento espontâneo quando você tem uma diferença de potencial de 1 volt, tá? Vamos usar a definição de trabalho, né? Então, trabalho,
para ir de um ponto A até um ponto B é o quê? A carga vezes a diferença de potencial, VA menos VB. Nesse caso, o que seria definido como eletrovolt? A carga elétrica de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, eu vou colocar aqui só o módulo, tá? Vezes a diferença de potencial, que é 1 volt. Isso aqui Coulomb e aqui volt. Esse trabalho aqui, ó, vai sair em Joule, tá? Ele ainda vai estar em Joule. Que dá quanto? Dá 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. O que é que foi feito? Por definição, chamamos esse valor aqui de 1 eletronvolt. Então, 1 eletronvolt é uma quantidade de energia equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá certo? Lembre-se da definição. É o trabalho realizado para deslocar um elétron de um ponto A até um ponto B, sendo que a diferença de potencial entre esses dois pontos é de 1 volt, tá certo? Então tá aí definido o eletronvolt. Agora a gente vai tratar de algumas propriedades aqui do campo elétrico. Para isso, vamos novamente tratar da questão do trabalho. Então, se eu pego lá uma carga elétrica e coloco ela na região de campo, colocou, sobre ela passa a atuar uma força elétrica. Se eu não tenho nenhuma outra força agindo, o que é que vai acontecer? Essa força elétrica vai produzir um deslocamento. O deslocamento, na mesma direção da força aplicada, é o que nós classificamos como trabalho motor. O que é um trabalho motor? Um trabalho maior que zero. Então, se eu não tiver outras forças agindo, sempre que eu colocar uma carga elétrica num campo elétrico, o deslocamento que ela vai sofrer devido à ação da força elétrica terá a mesma direção e o mesmo sentido da força aplicada, certo? Então, quando isso ocorre, o trabalho é chamado trabalho motor, que o deslocamento está para cá também, ó, certo? E ele é um trabalho maior que zero. E aí as propriedades que nós vamos analisar vão depender disso. O primeiro caso que nós vamos analisar, é quando a carga de teste, essa carga de teste aqui é maior do que zero. Tá? Quando essa carga de teste é maior do que zero, o que é que isso me garante? Vamos lá. Trabalho, vou colocar aqui de outra cor. Trabalho de A até B, nós já vimos que é a carga que multiplica VA menos VB. Eu sei que espontaneamente esse trabalho é sempre positivo. Se eu estou dizendo para você que essa carga aqui é positiva, esse termo obrigatoriamente tem que ser positivo. Para que VA menos VB seja positivo, potencial A tem que ser maior do que o potencial B. Ou seja, esse número aqui tem que ser maior do que esse. Para quando eu realizar essa subtração, o resultado dá positivo. Beleza? Então, quando eu tenho uma carga positiva, obrigatoriamente essa subtração aqui tem que ser positiva também, tem que ser maior que zero. E para que isso seja maior que zero, VA tem que ser maior do que VB. Qual é a conclusão? Uma carga positiva, quando abandonada numa região de campo, vai se deslocar na direção de um potencial elétrico mais baixo, tá certo? Um potencial elétrico menor. Vamos ver agora o caso oposto. Se eu pegar aqui o segundo caso, segunda proposição, quando a carga elétrica é negativa. Se essa carga elétrica for negativa, de novo, aplicando aqui, ó, trabalho de A até B, que essa situação aqui vai ser Q vezes VA menos VB. Nós já vimos que o trabalho espontaneamente vai ser sempre positivo, então isso aqui é positivo. Mas agora eu estou dizendo que essa carga é negativa. Para que essa multiplicação aqui, ó, dê um resultado positivo, fazendo o jogo de sinais, obrigatoriamente esse termo aqui agora tem que ser o quê? Ele tem que ser negativo. Menos por menos dá mais. Para que ele seja negativo, qual é a condição? VA
tem que ser agora menor do que VB. Porque se VA for menor do que VB, quando eu realizar a subtração aqui, ó, o resultado dessa subtração que tem entre parênteses vai ser negativo e vai satisfazer a minha condição. Tranquilo? O que é que eu posso concluir com isso? Que quando eu coloco uma carga negativa em uma região de campo elétrico, ela sempre vai se deslocar, na direção de um potencial maior, ou seja, o potencial inicial é menor do que o potencial final, do ponto final, digamos assim, tá bom? Então essa é a aplicação aqui para o segundo caso, tranquilo? Agora, nós vamos analisar essa mesma situação, só que em vista da energia potencial, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Em vista da energia potencial. Mas é a mesma situação. A carga vai se deslocar de A para B, de maneira espontânea, e aí eu já sei, vou colocar aqui como sendo o terceiro, eu já sei que esse trabalho de A para B, que é Q vezes VA menos VB, quando ocorre de maneira espontânea, aqui, ó, sempre maior que zero. Vou só desenvolver isso aqui, fazer aqui a propriedade distributiva. Fica trabalho de A até B, Q vezes VA menos Q vezes VB. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Tá certo? Isso aqui, pessoal, nós já vimos, ó. Isso aqui nós já vimos. É o quê? Energia potencial no ponto A. Energia potencial elétrica no ponto A. Menos a energia potencial elétrica no ponto B. Isso aqui tem que ser sempre maior do que zero. Então, o que é que eu posso compreender com isso? Que a energia potencial elétrica em A tem que ser maior, negativo vai para o lado positivo, maior que a energia potencial elétrica de B. Portanto, movimentos espontâneos, a carga sempre vai se deslocar de uma região de maior energia potencial para uma de menor energia potencial. Tranquilo? Então veja que a análise é bem simples. Você só precisa ter paciência e fazer o passo a passo direitinho, que você vai compreender sem problema algum. Agora, essas análises aqui são extremamente importantes para a compreensão do restante do conteúdo de eletricidade. Então você precisa ter isso bem consolidado aí na sua cabecinha, certinho? Agora nós vamos falar aqui sobre as superfícies equipotenciais, certo? As superfícies equipotenciais são superfícies nas quais o potencial elétrico nessa superfície é sempre o mesmo, tá? O que é que eu preciso ficar atento? Tem algumas propriedades que você precisa sempre lembrar. Primeiro, quando eu vou representar uma carga Qzinho aqui, ou Q, sei lá, e está gerando um campo, eu posso botar aqui as linhas de campo, as linhas de força, no caso aqui são linhas de força. As linhas de força. E essas linhas de força sempre são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Ó, qualquer ponto que eu pegue, elas são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Certo? E como eu disse, o potencial em cada uma delas é a mesma. Então, se o potencial aqui em A, potencial B, vou colocar assim, o potencial C. Em qualquer ponto que eu pegue dessa superfície, o potencial é o mesmo. Se eu disser que aqui é 50 volts, aqui em qualquer ponto é 50 volts, tá bom? Se eu disser que aqui é 100 volts, em qualquer ponto é 100 volts. E outra coisa, o potencial depende da distância até a carga que está gerando esse potencial elétrico. Então, quanto mais próximo da carga, maior o valor do potencial, tá certo? A diferença de potencial, se eu quero calcular a diferença de potencial entre VC e VA, basta eu pegar o potencial de A menos o potencial, ou melhor, o potencial de C menos o potencial de A, dependendo do que eu vou calcular. Se é entre A e C ou se é entre C e A, certo? É uma grandeza escalar, tá certo? Não tem característica vetorial nenhuma, é só subtrair. A diferença de potencial é só a subtração entre os pontos que você quer analisar. Como a superfície equipotencial, em qualquer ponto ela vai ter o mesmo potencial elétrico, então tanto faz, tá certo? Agora, tem uma outra situação que é a da superfície equipotencial num campo elétrico uniforme. Vou desenhar isso aqui. O campo elétrico uniforme, pessoal, ele pode, nós já vimos, né? Em qualquer ponto dele, o campo elétrico tem a mesma intensidade,
tá certo? Mesma direção, mesmo sentido e tem a mesma intensidade. Então, quando eu pegar aqui as superfícies equipotenciais, que são sempre perpendiculares à superfície, ó, perpendiculares à superfície, eu tenho potencial VA, colocar assim, VB, VC. São minhas superfícies. Em qualquer ponto que eu pegue, você vai ter o mesmo potencial. Então, tanto faz eu pegar esse ponto e esse, ou esse ponto e esse, não importa. Se eu quero a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2, vai dar a mesma diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 3. Por quê? Porque esse potencial aqui é igual em qualquer ponto. Certinho? O que é que eu quero que você compreenda? Que daqui surge uma nova maneira de se calcular o campo elétrico. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Imagine que você tem uma carga Q e ela vai se deslocar desse ponto até esse aqui, tá? Até o ponto 3, do ponto 1 até o ponto 3. Ela vai se deslocar aqui do ponto 1 até... Vamos analisar a situação onde eu possa calcular esse trabalho realizado. Trabalho realizado para esse deslocamento, certo? Vai ser quem? Força vezes deslocamento. Lá da definição de campo, ó, força por carga. Se eu fizer meu pelos extremos, eu tenho que a força, para realizar isso daí, pode ser expressa multiplicando a carga pelo campo, vezes o deslocamento. Tá certo? Vezes o deslocamento. Aqui, eu tenho o trabalho com base naquela equação que nós já vimos lá na mecânica. Agora eu posso calcular esse trabalho de outra maneira, tá certo? Nós vimos nessa aula, inclusive. O trabalho aqui vai ser o quê? A carga vezes a diferença de potencial entre 1 e 3, né? A diferença de potencial, que é VA menos VB, V1 menos V3, eu estou representando pela letra U. Esse trabalho obtém o mesmo resultado desse aqui, ó. É a mesma coisa, tá certo? Só que é abordado de maneira distinta. Então eu posso igualar essas duas equações. Igualando aí, ó. Q vezes E vezes D igual a Q vezes a diferença de potencial. Essa carga e essa aqui são as mesmas cargas, né? É a mesma carga, melhor dizendo. Então eu posso simplificar. Logo, o meu campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância de separação entre os dois pontos. Isso aqui é a distância, diferença de potencial e campo. É uma outra forma de se calcular o campo elétrico. E gera uma nova unidade de medida equivalente a newtons por coulomb, que é o volt por metro. Certo? Então o campo elétrico ele pode ser medido tanto em volts por metro como em newtons por coulomb. São grandezas equivalentes. Tá certo? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Deixa o like, comenta, compartilha com a galera. Vamos crescer o canal, vamos evoluir juntos. Um abraço, valeu!